Boa tarde, boa tarde. Aqui, quem está em direto ou quem vai entrar em direto aqui para estas plataformas, aqui para o Facebook e aqui também para o Instagram. Para quem me segue, muito obrigada. A quem tira um pouquinho do seu tempo para estar aqui em direto comigo. Mas não menos importante de quem está em direto, também é quem está em diferido, porque há várias pessoas que vêm aqui o direto depois dele acontecer e está tudo bem, é maravilhoso. É sinal que, mesmo quando não podes ver em direto, tiras um bocadinho do teu tempo para me ouvir e para me escutares. E é porque isto faz sentido para ti. Portanto, o meu muito obrigada. A ti vou também fazer aqui já um pedido em início e até dar aqui uma margem de tempo para quem vai entrar e quem recebe a notificação. Há pessoas que se têm queixado que não têm recebido as notificações do Facebook, mas depois vem em indiferido. Mas está a acontecer também com frequência. Mas o que eu te queria dizer é, se tu vais ver em indiferido, vou-te pedir para... Ai, já ia deitando aqui isto abaixo. Para escreveres que estás a ver em indiferido. Oh, Sofia, mas isso é relevante. Para mim é um pouquinho por causa das métricas, para eu perceber qual é o horário melhor ou que se tem adaptado melhor à quantidade de pessoas que estão a ver. Ou seja, se eu tiver várias pessoas a ver a uma determinada hora, poderá fazer sentido eu readaptar conteúdo para essa hora, para estar assim mais ao nível e mais direcionado também a ti aí desse lado, porque assim, se eu abrir algum programa, um workshop, alguma coisa também vai fazer sentido para mim alinhar os meus horários com os horários de quem me está a ver e assim ser mais fácil. Vou já aqui ver alguns comentários. Olá, a Mariana está aqui já em direto, que eu estou a ver. Se já teve aqui alguém que entrou e saiu, ainda não vi. Aqui também olá ao Pedro que está a ver do Instagram, do Facebook. Oh Mariana, mete aí um like com um coraçãozinho se estás a ouvir bem. E aqui o Pedro também no Facebook, se ele puder comentar se estiverem a ouvir bem. Meta um like, uma coisinha rápida. E assim é mais fácil só para eu ver se está tudo ok. Então, hoje é segunda-feira. A Sofia aqui a relembrar, não é? Obrigada, Mariana. Obrigada. É segunda-feira, é dia das conversas do Bani. Estas conversas, já sabem, fazem parte para uma proximidade contigo, para te fazer pensar um pouco. Às vezes precisamos que alguém nos pare um pouquinho aqui o dia a dia, a correria do dia a dia, para alinharmos aqui os circuitos, para ver se faz sentido assim alguma coisa que não esteja tão bem. O que eu digo aqui não são verdades absolutas, são aquilo que eu vou sentindo que vocês vão partilhando comigo e algumas delas também são vivências muito pessoais. Por isso, faço estas partilhas aqui nos diretos, às vezes noutros conteúdos que vou postando. Por isso é que é importante também participares nos inquéritos que eu vou fazendo, às vezes nos questionários, porque hoje, ainda por cima, hoje, neste direto, o tema que eu já vou aqui então referir e entrar no tema assim mais a fundo, tem a ver com um questionário que eu fui fazendo e fui recolhendo alguma informação e esta informação, por vezes, é muito valiosa. Porquê? Apesar dos inquéritos, eu não vou mencionar nomes, não é isso que está em causa, mas há um fio condutor, há dores, desafios, sentimentos que às vezes são transversais e comuns a quase todas nós e ao comum dos mortais, quase, porque somos todos. Isto é muito bonito, estarmos aqui assim atrás desta câmara e parece tudo muito perfeito e está tudo a acontecer, mas isto não é assim, ou seja, nós somos quem está aqui atrás e vocês que estão aí, que eu não vejo, mas somos humanos e cada um tem os seus desafios. Por isso, os desafios de muitas pessoas são os nossos próprios desafios. Por isso é que é tão interessante eu às vezes analisar aquilo que vocês vão partilhando, os comentários dos posts, porque eu vou percebendo o que é que faz sentido também eu falar, para isto não ser só aqui eu debitar palavras e tu estares a usar o teu tempo para estar aqui a ouvir.
algo que não seja do teu interesse, não é? Portanto, alinhar aqui as coisas para que tudo faça sentido para mim e para ti aí desse lado. Então, sem mais demoras, um beijinho aqui a quem entrou. Há aqui pessoas que eu não sei bem quem são. A Alzira, um beijinho à Alzira. O Dem, não sei, peço desculpa se eu pronunciei mal. E também aqui quem está no Facebook. Muito, muito obrigada. Então hoje, sem mais demoras, vamos falar do quê? De 10 maiores sabotadores. E quem são estes 10 maiores sabotadores? Sabotadores de quê? Do tempo? Do quê, Sofia? Sabotadores da tua imagem? Não exatamente. Eu vou dizer que são 10 maiores sabotadores que muitas vezes nos deixam inquietos, fazem aquela pressão interior, que nos fazem psicologicamente sentir, às vezes, assoberbados, aquela falta de tranquilidade, aquela palpitação assim, às vezes um bocadinho descompensada. Porquê? Porque são coisas que nos fazem pensar e às vezes a gente nem quer pensar nestas coisas. Então hoje vou-te falar dos 10 maiores sabotadores que encontrei nos questionários que eu fui fazendo ao longo já de um ano e reuni estes 10. Espero que para ti faça sentido. Prepara-te, porque aqui é bom que tu penses com sinceridade se tu sentes algum destes 10. Então, primeiro, e sem mais demoras, muito obrigada a quem está aqui no direto. Um beijinho enorme aqui a quem está a ver em direto das plataformas. Espero que ouçam bem. Então, primeiro, eu não vou dizer uma ordem antes de começar. Eu não vou dizer a ordem que eu coloquei, é aleatória. Portanto, não é porque é o primeiro, o principal ou não. Eu, no final, até deixei para o fim aquele que era o último, deixa ficar até ao fim para ouvir. O último foi aquele que teve mais votos. Portanto, todos eles tiveram muitos votos. Alguns eu não coloquei porque não se justificava, porque era só uma resposta a uma pessoa que deu. Não era quase assim muito significativo, porque aqui é mesmo aqueles que tinham mais impacto nas pessoas. Deixei para o fim, então, aquele que é aquela dor, aquele que faz às vezes moer mais as pessoas que estavam aqui, que responderam. Então, o primeiro dos 10 maiores desafiadores que as pessoas têm sentido, não conseguir tudo o que tenho em mente. Tenho várias coisas em mente, várias coisas na minha agenda, várias coisas que programei, que ansiava, que desejo para o futuro. Isto, por norma, é um futuro próximo, um futuro até a longo prazo. E então é tudo não conseguir atingir todos esses objetivos com os quais eu tenho em mente. E depois vou dizer o que é que se poderá fazer. Segundo, por norma isto eu chamo-lhe o síndrome do perfeccionismo, que é pensar que podia ter feito melhor. Pensamos sempre que podíamos ter feito melhor. Comigo, eu acabo de fazer uma peça, por exemplo, a uma cliente, já pensava que poderia ter feito de outra maneira, melhor. E quando assim é, está tudo bem. É sinal que estamos sempre a evoluir e a querer crescer, não é? Acho que quando nós acabamos uma coisa e dizer está perfeito, não mudava nada, é complicado, é complicado. É sinal que estamos ali a estagnar. Eu acho que é tipo, está bom, está maravilhoso, mas agora já fazia diferente. Em segundo, então, será o síndrome do perfeccionismo e eu tive um bocadinho, eu já tenho estado a lidar com isto. Terceiro, procrastinar. Ui, eu às vezes dou conta que tomo café com esta senhora, com a dona Procrastina. Pois é. Procrastinar, e faço aqui uma ressalva, não é igual a ter preguiça. Ser preguiçoso ou ter aquela preguiça é diferente de procrastinar. Oh, Sofia, então, mas eu até pensava que era assim um bocadinho sinónimo. Não exatamente, porque ser preguiçoso é tu te orgulhares que epá, não fiz e baldei-me e até estás contente com a balda que tu deste. Mas às vezes é uma balda para nós próprios, portanto, contra nós falamos. Ou seja, eu tenho algo importante a fazer, vou-me baldar, vou fingir que não me lembro, até vou ver ali uma série e deixo as coisas por fazer
E pronto, e passou e não fiz e não estou descontente com isso, até me orgulho de uma coisa que não fiz para mim própria. Isso é preguicita aguda. E que as coisas não se resolvem, depois o tempo passa e a coisa não se fez, nem se resolveu, e às vezes andamos a chatear porque decidimos não fazer. Mas procrastinar é uma coisa que eu sinto, e é uma lacuna um bocadinho minha, que eu me obriguei a trabalhar. Tenho estado a trabalhar nisto. E a procrastinação é ter várias tarefas para fazer, todas elas são importantes, e eu faço, mas não estou a fazer a prioritária. Muitas vezes eu olho e eu tenho mesmo aquilo é o mais importante para fazer, mas dá-me aquela coisa de epá, olha, vou fazer a outra primeiro. É mais rápida, vou fazer aquilo que tenho a fazer, que também é importante, estava na agenda, vou fazer aquilo e aquilo outro, e aquilo podia até ser feito amanhã, para não fazer logo aquela que é a mais importante. Ou seja, estou a fazer tudo o que eu tenho que fazer, mas não é pela ordem que devia ser feito. Então isto é procrastinar. Muitas vezes é empurrar com a barriga uma coisa, nós vamos acabar por fazê-la. Às vezes nem que seja sob a pressão do timing, por exemplo. Mas a procrastinação, não sei se tu aí tens, há de comentar aí, se tiveres, se fores como eu tive este desafio. Mas já vamos depois falar um pouquinho mais disto. Então, vamos para o 4, para o número 4. Medo de errar. Eu costumo dizer que o medo de errar muitas vezes não é nós termos medo de errar connosco próprios. Pode ser, tem uma percentagem disso, mas eu acho que é mais o medo do julgamento. Que os outros olhem para nós e, às vezes, sem falar, digam, não era assim. Ou então dizem mesmo e somos chamados à atenção. E às vezes temos um pouco, se calhar este medo de errar está subjacente àquele medo do julgamento. Vamos para o 5º. Digam aí se está a fazer sentido. Vejam lá se está a fazer sentido. Então, no 5º, o que isto também, este surpreendeu. Não estava à espera de ler isto no inquérito. Mas as pessoas sentirem ou terem na sua cabeça o receio de não estarem a ser valorizadas nem pela família, nem pelas pessoas que estão à volta, que rodeiam. Às vezes podem ser os respectivos companheiros, já seja a família que a gente tem, ou os filhos, ou os amigos, ou os pais, por exemplo. E aqui as pessoas não sabem exatamente se as pessoas sentem isso, mas as pessoas, se as outras sentem que não valorizam, ou são elas que não estão a conseguir interpretar isso, ou são elas que estão a achar isso. E muitas vezes achamos também porque nós não estamos bem. Então, a necessidade de às vezes nós queremos sentir a validação, às vezes queremos tanto sentir essa validação e as pessoas não dizem de forma verbal, apesar de acharem que está válido e até gostam, mas não transmitem da forma que as pessoas estavam a querer, e porque cada pessoa se expressa à sua maneira. Mas isto eu não estava à espera, mas surpreendeu-me que o não ser valorizada pela família é um dos maiores sabotadores, porque isso começa a moer, a moer, a moer, e às vezes até a nível de relação começa ali a haver ali umas beliscadurasitas. Então foi uma surpresa para mim este. Depois, para o 6, o 6º sabotador, sentir que se está a desperdiçar a vida. Sentir que não tenho tempo, que sou velha demais já para mudar ou recomeçar algo. Isto também teve um peso grande. Quem escreveu isto? Depois eu vou falar então um bocadinho mais de cada um. Vamos para o 7.
não ter, sentir que termine e olho para trás e sentir que não segui o sonho. Deixei um sonho por realizar, ou mais do que um, mas tipo aquele sonho que estava ali sempre, que me vinha à cabeça, sempre que eu penso, tens aí um sonho, qual é o teu sonho que ainda não realizaste? E as pessoas arrependerem-se, ter o sentimento de arrependimento por não ter seguido um sonho. Vamos para o oitavo, já estamos na reta final. Ai, um beijinho aqui para a Sónia e para a Otília. Bia, está aqui uma Bia. Bia, muito bem-vinda aqui ao direto. Vamos para o oitavo. Ter medo ou receio de mostrar um ponto de vista ou comunicar. E isto, muitas vezes, as pessoas depois acabaram por especificar um pouquinho mais do que é que queriam dizer e, às vezes, para além daquele medo do julgamento, de ser alguma coisa, era também aquela questão de fazer uma pergunta. Imagina que alguém diz assim uma palavra, imagina que eu, de repente, aqui dizia uma palavra que tu não sabias o significado. Por exemplo, ainda há bocado falei de procrastinação, já me estava aqui a enrolar, procrastinação, se calhar, eventualmente, uma pessoa não sabia aqui o que queria dizer. E a pessoa acenar, imaginem isto num grupo físico, assim estarmos assim todos uns com os outros, e de repente a pessoa, sim, estou a entender tudo, e não está a entender. E uma pessoa pergunta, olha, fiz-me entender, está toda a gente sabe o que é que isto quer dizer, e as pessoas dizem que sim. E às vezes dizem que sim, com medo, com vergonha, de dizer não, olha, desculpa a pergunta, se calhar até é uma pergunta estúpida ou ridícula, que é o que as pessoas sentem, que vão fazer uma pergunta estúpida ou ridícula porque não sabem um tema, e têm às vezes esse receio de dizer por achar que isso possa ser inferior ou por acharem que possa ser ridículo. Meu Deus, já vou falar disto também. E depois eu quero vos ver aí a fazer comentários para ver se faz sentido para vocês e se vocês têm também estes desafios. O nono, não confiares em ti mesma. E muitas vezes o que vem com isto, as crenças são complicadas de lidar, mas não são impossíveis. E para décimo, foi aquele que teve o maior número de percentagem que as pessoas, que eu percebi, que era um sabotador assim muito, muito pesado, muito pesado. E também pelo número de respostas e percentagem que teve de votação. A comparação. A comparação com os outros e com a vida dos outros. Não é por mal, não é? Nós não fazemos isto porque apetece, porque isto, por norma, estes sabotadores são sabotadores que causam dor. Estes sabotadores causam dor. E não são fáceis, às vezes, de lidar, consoante cada pessoa está. Então, mais à frente eu vou depois fazer assim, por ordem seguida, então, os 10, mas agora vou falar só um pouquinho de cada um deles, para perceber, ok, Sofia, isso é muito fácil, mas como é que tu sugeres, ou das pessoas com que tu costumas falar, como é que chegaram à conclusão que poderiam ser, dar a volta, ou perceber como é que uma pessoa pode começar a olhar para as coisas de outra maneira? E muitas vezes é mesmo isto, é mudar o ponto de vista daqui dos nossos desafios, vamos chamar assim. Problemas parecem muito intransponíveis e a forma como nós também falamos e colocamos as palavras também servem de bloqueio. E aprendi a retirar, às vezes eu já não penso tanto, porque já me sai mais natural, mas já ando aqui a tirar a palavra problema. O problema é realmente, parece algo que há ali um bloqueio e que não se consegue resolver. É um desafio. Vamos contornar aqui os desafios. Se os temos, vamos contorná-los. E isso vem também com muito autoconhecimento. O autoconhecimento entra aqui, se calhar na maioria delas. Por isso, a primeira, não consegui tudo o que tenho em mente. Se calhar vamos dissecar aqui o elefante, não é? Muitas vezes o que nós nos confrontamos é
eu queria fazer tanta coisa, eu quero fazer tanta coisa, mas só de pensar a quantidade de coisas que eu tenho para fazer que eu gostava de realizar, assim, uma soberbada, se calhar não vou conseguir e se calhar começo logo a desistir e a cortar que não, que não, que não. E tinha às vezes até coisas que eram fáceis de atingir, que me iriam realizar, não é? E no entanto acabo por já sabotar antes de sequer começar. E aqui se calhar a ideia que eu dou é aquela velha frase e metáfora que existe, que é do tenho um elefante grande numa sala, como é que a gente, não é? Come o elefante. Uma forma de dizer. Então é ir por partes. Se é grande o desafio, se é grande aquilo que temos e que desejamos fazer, então, para ser mais fácil, para sentirmos o gosto das conquistas, de irmos conseguindo atingir então estes objetivos e estes desejos que nós temos, quer seja a nível pessoal, quer seja a nível profissional, alguns destes aqui referiam-se a níveis profissionais, portanto, em qualquer que seja a situação, vamos então por partes. Como é que eu posso partir e ir fazendo para chegar então ao todo? Então, se calhar é um bocado isso. É a minha sugestão, é mesmo repartir esse grande objetivo em pequenos objetivos para ser mais fácil e não desistir de os tentar alcançar. Olha, um beijinho aqui para a minha Ruth, está aqui assim em direto. Um beijinho, Ruth, espero que esteja tudo bem contigo. Segundo, o síndrome do perfeccionismo e pensar que podia ter feito melhor. Às vezes, e aqui a Ruth, pelo menos a Ruth está aqui, que foi aqui a última a entrar, e desculpem aqui se tiver alguém no Facebook a ouvir, mas a Ruth e eu temos um mentor que ele fala um bocado daquilo que eu te vou dizer, e foi uma frase que eu escrevi no caderno. Quando eu dizia, ai, não tenho. Quando ele me propôs eu fazer os diretos, ai, mas eu não tenho uma câmara, eu não tenho um estúdio, eu não tenho isto, não tenho aquilo. Oh, mais vale feito do que perfeito. Mas, desde que a gente entregue o melhor que conseguir com as ferramentas que tem. Ok, o resto vamos evoluindo. Qualquer dia já não é com o telemóvel que faz, já não é aqui com o computador, nem é aqui dentro do meu quarto, aqui com a cortinada atrás, minha janela. Qualquer dia estás noutro espaço, noutro estúdio, estás no escritório, estás num ateliê, tens outro tipo de som para poderes criar o teu conteúdo e aqui os teus diretos. Ok, mas hoje é o que tens e fazes, porque é ação. É ação. O que é que adiantava eu estar a querer fazer uma coisa se eu não passo a ação e só está aqui na minha cabeça, não é? E então, não. Vamos partir para a ação, vamos pensar que vamos evoluindo e quando olhamos para trás, eu quando olho para trás e quando olho para o meu primeiro direto, isto é um exemplo para ti, mas adapta-se em qualquer situação, quando olhas para trás, quando eu olho para trás e vejo o meu primeiro direto, estava nervosa, nem sabia bem, ai meu Deus, por onde, o desafio que eu fui aceitar. E no entanto, estou aqui no direto 103. Estou aqui no direto 103. Tenho muito mais à vontade, tenho já muito mais naturalidade, espontaneidade. Mas porquê? Porque é um continuar, é um não desistir. E eu disse para mim, a partir do momento em que eu começo, é sempre a fazer. Obriga-me a isso, por isso é que segundas-feiras estou aqui, salvo algumas exceções, estou aqui contigo. Portanto, é ir evoluindo e ir sentindo que o teu propósito está a ser feito. Lá está, aquele elefante grande, se me dissessem assim, vais fazer 5.000 direto, eu, hã? Não, olha, vais fazer um direto todas as semanas, qualquer dia tens 5.000. É ok. Ou começa a fazer depois 2 ou 3 por semana. Tudo bem. Mas vamos fazer por partes. E assim começa a ser mais fácil de olharmos, sentirmos a nossa própria evolução. Então vamos ao terceiro. Não sei se está a fazer sentido para vocês. Digam aí, se quiser. Vamos ao terceiro, que é a procrastinação. Eu já comentei aqui, ainda há bocadinho, quando estava a enumerá-los, que a procrastinação foi algo que eu tive de trabalhar. E trabalhei, senti necessidade de o fazer, porque a procrastinação é, tu vais fazer as tuas tarefas, sim, não estás, se calhar,
a fazer aquela que devia ser feita, não é? Aquela a prioritária de todas. Aquela que tem de começar ali por cima, no topo, em que vai desencadear todo o resto e há muita coisa que depende daquele. E então às vezes é porque eu sinto que às vezes é porque eu não estou em 100% de certeza se eu queria fazer aquilo. E às vezes essas respostas também vêm connosco, não é? Vêm, estão aqui que a gente nem precisa de pensar e refletir. Mas vamos tentar. Se errarmos, pelo menos tentamos e percebemos que o caminho não é por ali. Portanto, se eu estiver sempre com a ansiedade, será, não será? Se eu não fizer, também não saberei. Então, eu vou partilhar contigo uma das coisas que eu tive necessidade de fazer, não foi sozinha, foi porque eu tive alguém que me mostrou um bocadinho o caminho que se calhar era assim que eu devia fazer, foi uma sugestão e para mim adaptei-a e correu muito bem, que é, mete na agenda a ordem do dia. Se àquela hora é para fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Não há nada que me distraia, não há telemóveis, tira-se o som aos telemóveis, notificações, modo voo. Das 10 da manhã às 11 ou até ao meio-dia, eu tenho uma tarefa para fazer, é para fazer aquela tarefa. Está feita. E depois meto um certo, porque é validação. Isso também sabe bem. Então, toca aí a começar a validar, porque isso são pequenos estímulos também psicológicos para nós mesmas. A gente vê isso. Eu vejo aquilo tudo verdinho, tão bom, consegui. São os teus propósitos, começas também a validá-los. Para mim, funcionou assim eu lidar um bocadinho com a procrastinação. E começar a ter mais. Não digo certezas, porque não é 100% de certezas que a gente nunca tem, mas começar a entrar mais em ação. Fazer. Começar a fazer. Mesmo sem certezas, fazer. E então, se for o teu caso, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, toca lá. O que é que tu tens a perder? Pensa assim. Então, depois temos em quarto o medo de errar, que eu comentei contigo que eu acho que isto está mais associado ao medo do julgamento. Porque errar, estávamos a acabar de falar isso, não é? Eu estava-te a dizer, errar é aprendizagem. Errar é aprendizagem. Na vida temos que errar para perceber se faz sentido para nós aquele caminho ou não. Porque o errar, para mim, é algo que apenas não cumpriu o propósito, porque para outra pessoa aquilo pode não ter o mesmo significado de erro. Portanto, são as coisas que tu estabeleces que queres e que para atingir aquilo, afinal, não correu e percebeste que dentro de ti não era por ali. Portanto, é o teu propósito e estares alinhada com isso, vais definindo aquilo que vai-te dando prazer, vai-te dando alegrias, vai-te trazendo autoconhecimento também, crescimento, vais percebendo que por ali vais evoluindo e tem-te aberto portas, fecha-te uma, mas abre-te outras que se calhar vão fazendo sentido e outros caminhos não abrem aquelas portas que tu queres. Por isso, errar é bom e faz bem e ganhas mais confiança em ti. E o errar vem, lá está, com a prática, com a ação. Começa a fazer mais as coisas, porque mais depressa errares, também mais depressa compreendes o que é que faz sentido ou não. Se por medo não vais tomar ações, não as vais fazer, também nunca vais descobrir, mas também nunca vais evoluir. Portanto, o que é que a gente quer? É pôr então numa balança e perceber o que é que faz sentido. E mesmo que, lá está o julgamento, mesmo que tu optes ir contra aquilo que todos os outros estão à espera, a decisão é tua e a vida é tua. Portanto, não te sintas mal com as decisões que tomes, mesmo que não seja de acordo com aquilo que os outros esperam de ti. Porque para isso estás sempre a viver em função do exterior, das influências exteriores. Não quer dizer que os outros não tenham razão, mas às vezes nós precisamos de queimar o dedo para perceber que não é, não é ali. Não adianta estar sempre a dizer, olha, não faças aquilo porque vais-te queimar. Às vezes nós precisamos mesmo dar as nossas próprias cabeçadas e dizer, olha, tinhas razão. Mas às vezes nós precisamos ser nós a fazer o nosso próprio caminho e a perceber quando erramos e levantarmos, porque assim percebemos as razões para não voltar a errar. Porque
Se forem sempre os outros a dizer, ou se tivermos sempre alguém para nunca nos deixar cair, nunca vamos perceber o que é que realmente é levantar e almejar algo. Nós precisamos disto. A vida é assim. A vida é assim. É como o coração, eu já falei aqui. Tem altos e baixos, porque se for contínuo, é sinal que nunca estamos. Portanto, toca aí a perder esses medos e a confiar mais em ti. No quinto, foi um dos que me surpreendeu, as pessoas não sentirem que são valorizadas, ou as pessoas da família ou do meio em questão, as pessoas estarem à espera um bocado da validação, não é? Nós gostamos sempre, se eu fizer alguma coisa, dizem, vá, boa Sofia, olha, bom trabalho, bom ir. Nós gostamos, mas não precisamos disso, mas gostamos, nós gostamos. Porque ainda dá-nos mais alento para dizer, pá, estou no caminho certo, isto faz mesmo sentido. Já fazia, então agora ainda tenho mais esse estímulo. O que é que acontece? Acontece também, muitas vezes, nós temos de escolher o meio onde nós também queremos estar. Claro que a família faz parte de nós, mas nós também falamos, se eu já sei de antemão que ali na minha família não vão compreender aquilo que eu estou a fazer, ou eu sei que vai contra algumas regras. Olha, eu não vou mencionar nomes, mas conheci uma rapariga, por exemplo, aqui tinha a ver com a religião, mas é um mero exemplo, podia não ter a ver com a religião. Mas a religião que os pais praticavam, por exemplo, ela não concordava com aquilo que era lá dito e feito, e está tudo bem. Ela ia, quando era mais nova, ia por arrasto, porque estamos debaixo dos pais e das regras, e está tudo bem. Os pais tentam sempre fazer o melhor que sabem com aquilo que foram também absorvendo ao longo das vivências da sua vida, mas o que é certo é que chega um momento que a pessoa sente que não é aquilo, não dá para conversar determinadas coisas, porque eles têm outras ideologias, outras coisas diferentes. Está tudo bem. Há coisas que eu sei que não adianta falar com eles porque vai criar atritos, não adianta chover no molhado. As pessoas têm as suas formas de pensar, está tudo bem. Então não é ali que eu tenho de ir buscar o resto. Ali vou buscar o conforto, a palavra, o carinho que eu tenho, se calhar, só pelos pais. Mas depois eu tenho de ir buscar a nível pessoal, a nível de interior, a nível de expansão, não é? Como pessoa, como para o trabalho também, a nível de negócio, por exemplo, a nível profissional. Eu tenho de estar com quem me faça então crescer, que eu possa falar, e para isto acho que também precisas de saber selecionar, saber também te conhecer, perceber até onde é que também queres ir, o que queres falar, e revestir-te também desse escudo para que não estejas tão dependente ou não te magoe tanto a não validação daquelas pessoas ou a validação, não é? Então aí, lá está, o autoconhecimento também, para começares a ter mais força e resistires um pouco a isso. Claro que não é a gente estar ali sempre com o escudo, porque isso também desgasta, não é? Fingir que não sentimos ou não temos essa dor. Mas não pôr os pontos todos ali, não é? Porque se eu dependo só dali para ter uma validação, uma acreditação, custa mais, ou nos filhos, por exemplo. Não, dividir um bocadinho as coisas, porque depois já não é assim tão relevante, porque eu venho ali com insight e com uma energia fantástica do outro lado. Então pronto, não canalizar, não ter tanto essa dependência da valorização também é importante fazermos aqui o nosso trabalho e perceber onde é que podemos ir buscar isso ao outro lado. E então, vamos para o sexto, que é o sentimento de ver a vida passar e sentir que se desperdiçou a vida. Ui. Uma coisa é, nós nunca sabemos quando é que é o nosso tempo. Isto não é nenhuma verdade, eu não estou aqui a dizer nenhuma verdade, mas o que é certo é que nós nunca sabemos quando é que é o nosso limite da nossa vida física como a conhecemos. Para alguns, nós associamos sempre, sou demasiado velho, porque imaginemos uma pessoa de 90 anos, não é? Mas há pessoas que morrem aos 20, 30, antes.
Portanto, o temporal é muito relativo. É muito relativo. Agora, nós termos a coragem de eu não estou bem e eu ainda sonho fazer aquilo, ou eu ainda quero fazer alguma coisa, não é? A recomeçar algo, que tive sempre um sonho e nunca o fiz, ou estudei uma coisa, eu quando era mais nova segui um curso que era o que os meus pais queriam, ou porque acabei por trabalhar naquela empresa muitos anos e depois já nem saí porque era confortável, não é? Era a estabilidade, mas eu sempre tive ali aquele bichinho interior. Ok, ia pensar num hobby. Toca aí a começar a pesquisar. Nós temos acesso a tantas coisas, não é? Eh, temos estas plataformas enormes e não é falta de tempo, é a organização. E um conselho que eu te dou nesta fase e nestas questões é começar a teres um bocadinho de tempo para ti. Ou seja, dares um miminho a ti própria ou a ti próprio, hum, algo que gosto. Eu quero ler livros sobre fotografia, por exemplo. O meu sonho é fotografia. Ok, os próximos livros que tu compres vai ser sobre essa área. Vais começar a ler, em vez de estás a ler outras coisas quaisquer, um livro de aventura, um livro de, sei lá, de ficção, um romance, vai ver um livro de coisas que tu gostas. Eu gosto de cozinhar. Maravilha! Tens aqui imensos tutoriais, coisas que podes seguir. Sofia, eu gostava mesmo, era aprender a costurar. Se tu desse aí umas dicas, ok, tudo bem. Eu posso não ser comigo que vais buscar esse aprendizado, mas tens facilidade em uma horinha por dia, meia hora, ver alguma coisa, uma dica, fazer. O elefante que falámos em tirar da sala, não é? Divide-o por coisas pequenas. Não tens de fazer de repente, agora vou virar uma cozinheira. Assim, num hotel, vou. Não, mas começas a fazer pequenas coisas. Depois vais, assim, tiras uma horinha, metes na tua agenda como se fosse um cliente, como se fosse a tua ida ao cabeleireiro. Faz conta, só que é para ti próprio. Uma coisa própria tua, metes na agenda e não vale arriscar. Sofia, todos os dias não dá. Ok, uma vez por semana, ou sábado, ou domingo de manhã, tiras para fazer aquilo para ti. Pensa em ti. Não é tarde. Quando eu vejo uma pessoa de 90 anos acabar uma licenciatura, não é tarde. Quando eu conheço, vocês já estiveram aqui num direto, de certeza que já assistiram ao direto, se não assistiram, vão às conversas do ano e ver. Tivemos a Maria da Saudade, num dia dos namorados, foi sobre autoestima, e a Maria da Saudade, na altura, acho que ia fazer 72 anos. A Maria da Saudade virou empreendedora com essa idade. Criou o próprio negócio dela. Não é tarde. Faça o tempo que for, vivam um ano disso. Nem que seja um ano. Vale mais um ano do que não ter feito alguma coisa que gostasse. Portanto, toca lá a ter, o tempo é relativo, toca lá pôr na agenda algo que gostes mesmo e começa, não é tarde, não é tarde. Para quê? Para não teres este arrependimento. Sofia, mas eu se calhar não é tarde também, pode ser para, eu queria ter filhos e já não tenho idade. Ok? Mas mãe, ser mãe não tem de ser biologicamente, portanto, mãe é dar carinho, é dar amor. Mas eu não quero adotar. Ok, há lares, faz voluntariado ao pé de crianças, vai aos hospitais, vai à parte onde estão, por exemplo, crianças com problemas de saúde, medula óssea. Dá amor, dá amor. O amor é uma coisa e acho que vens ainda mais rica, vens mais rica por dentro. Portanto, não é tarde para muitas coisas, porque eu não estou só a referir a um ponto específico. Não é tarde para começar a sentir que crias impacto, sentes-te importante na tua vida, porque o problema às vezes é nós sentirmos que parece que tudo o que eu fiz não foi assim nada de. Parece que falta algo, não é? Falta sentimento, falta trabalhei, não sei o quê, mas uma pessoa não se sente preenchida. Mas às vezes esse preenchimento também vem com isto de dar aos outros o nosso tempo.
não é? Um bocadinho do nosso tempo é dado também a quem precisa. Portanto, isto é relativo do tempo e pior é não fazer nada, nem começar sequer a pensar em ti e seguires isso. Portanto, toca aí a pôr na agenda onde é que tu queres gastar então o teu tempo. Sétimo, não ter seguido o sonho. Isto começa a estar um bocadinho interligado, eu aqui a falar, porque depois uma coisa vem atrás da outra. Quando estás viva não é a tarde. Portanto, toca aí a seguir e muitas vezes são as desculpas que nós acabamos por dizer a nós mesmas. Toca aí a pôr esses pequenos propósitos, objetivos pequenos. Começa com pequeno. Temos, por exemplo, por norma toda a gente come as passinhas no fim do ano. Começa já a comer hoje as passinhas para que no fim do ano já tenhas alguma coisa feita. O que é que eu gostava de fazer até ao fim do ano que ainda não tivesses feito? Não digas que é dar a volta ao mundo, não tem de ser. Mas, olha, começar um hobby, começar um tipo de leitura, começar a fazer caminhadas, convidar alguém para fazer uma caminhada comigo todos os dias, ou todos os fins de semana, ou ao sábado, ou o que seja. Ir ao café, ou em vez de ir depois do trabalho, em vez de almoçar no trabalho, saímos, fazemos uma caminhada e bebemos café fora. Pequenas coisas, são hábitos, são coisas que te façam sentir melhor. É ir ao cinema, é ir ao cabeleireiro, o que seja. Faz escreve, é um TPC, pronto, aqui fica um TPC. Às vezes a gente tem de escrever e ler e eu depois meto lá um visto. Foi feito, para te sentir assim orgulhosa e contente. Até ao fim do ano. Inicia aí qualquer coisa que tu queiras, que seja um pedacinho do teu sonho. Temos assim o sonho grande, começa com o pedacinho. Portanto, aí, novembro está à porta, começa aí novembro, entretanto, quarta-feira, por isso, novembro está à porta, temos novembro e dezembro. Tens 2 meses. Será que em 2 meses não consegues fazer um pedacinho, 1% do teu grande sonho? Toca aí a fazer isso. 8. Ter receio de não me conseguir expressar ou ter aquela coisa das perguntas estúpidas, sentir, eu nem vou perguntar o que é que isto quer dizer porque depois ficam a olhar para mim. Lembras-te de eu ter dito que este questionário estas perguntas que eu... Perguntas não são perguntas, são os sabotadores, não é? Que eu fui recolhendo de questionários, foram de pessoas que responderam. E depois, se quiseres, eu vou deixar aqui o questionário também, um dos questionários disponíveis para tu também responderes. Mas estas coisas foram recolhidas de questionários que eu fui fazendo ao longo de quase um anito, fui fazendo estes questionários. E as pessoas fazem estas partilhas, e estas partilhas muitas vezes são as vossas. Ou seja, as pessoas terem coragem de dizer, não deixa de ser corajoso, porque às vezes temos lá esta crença de, ai meu Deus, agora vão todos olhar para mim ou vão dizer que eu é que não sei. Muita gente não diz e sente igual. Faz-me lembrar um professor, tinha um professor, era de História, eu gostava muito daquele professor. Um professor de História dizia-me assim, ele dava uma matéria, fazia assim umas perguntas e depois afirmava o que é lá a situação em si, já não me lembro o que era, e depois ele dizia, entenderam? Perceberam? E nós assim com ar, sim, 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 sim. Toda a gente, não, todo mundo respondeu que sim. Depois vai, só quer um sim, com tanta convicção, zero de convicção, não é? Que ele disse, pois, como a água suja de branco, perceberam tanto como a água suja de branco. Ninguém tomou a iniciativa, ninguém tinha percebido, mas ninguém tomou a iniciativa de dizer, professor, desculpe, mas não entendi, podia repetir de outra maneira, explicar de outra maneira. Não, toda a gente estava com as mesmas dúvidas. Às vezes basta uma pessoa dar o passo, a humildade de dizer, olha, eu não sei, podias-me dizer o que é que isso quer dizer? O que é que acontece? Acontece que estamos sempre a aprender. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe tudo. Basta eu estar a falar da minha área, ok. Sei algumas coisas que se calhar vocês aí possam não saber. Mas se outra pessoa, se eu tiver um mecânico a falar ou um informático a falar determinadas coisas, eu digo, desculpa, pode-me dizer isso de outra maneira. Para ele é básico, para mim não. Portanto, isto de não questionar, o ter receio de perguntar, não é? De serem
Ai, isto é tão estúpido, não é? Quem é que sente isto? Eu estou a ver aqui uns 100% e não sei o quê. Mas é verdade, é verdade. É verdade. As minhas dores, as minhas questões, os meus dilemas. Um beijinho aqui para a Helena e para a Maria Infante e a Sandra. Um beijinho. Hum, as nossas dores são muitas vezes as dores das outras pessoas. Podem não ser iguais porque a vida de cada pessoa é de cada pessoa. Tem sentimentos diferentes, vivências diferentes e impactos diferentes na vida de cada pessoa. Mas estão lá. Quem é que não tem medo? Toda a gente tem. Claro que há pessoas que enfrentam de outra maneira, ou têm mais medo de uma coisa do que de outra, ou sentem mais um desafio diferente. Não somos inconsequentes, são coisas diferentes. E ter medo não tem de ser medo paralisante, por exemplo. Mas toda a gente tem dores, tem receios, enfrentar a vida é isso mesmo. Agora, depende da forma como cada um, não é? Arregaça as mangas e faz. Portanto, isto, ter medo e receio de não mostrar os pontos de vista, lá está o julgamento, ou então também de colocar a dizer, olha, desculpa, eu não sei isto, não tem de ser vergonha. Vergonha é não assumir que não se sabe. Nono. Eu ia dizer 9 e novo, nono ao mesmo tempo. Tópico 9. Não confias em ti mesma. Isto vem muitas vezes das crenças e dessas crenças limitativas que vêm muitas vezes do passado, quase sempre lá do passado, foram crescendo e grande parte de forma inconsciente que estão. Medo de não ser aceito, medo do julgamento, estes medos todos que a gente também estava aqui a falar, as inseguranças, não confias em ti mesma. E aqui eu aconselho-te um pouco ao autoconhecimento e a fazer-te a questão e a teres a coragem de questionar os porquês de determinada coisa. Mas porquê que isto está a acontecer? Porquê é que eu não estou a conseguir fazer? Ou sistematicamente, porquê é que eu não consigo fazer? Porquê é que eu estou a repetir padrões? Porquê é que isto está-me sempre a acontecer? Depois as pessoas dizem, isto está-me sempre a acontecer, fogo, que azar! Ou nós dizemos, ai, aquela pessoa tem um azar, fogo, está bem, de repente está outra vez mal, e agora está outra vez mal. E às vezes, quando nós repetimos muitas vezes padrões, e somos lutadores, eu às vezes vejo isto de pessoas lutadoras, passa-se ali alguma coisa, e às vezes nós precisamos é de perguntar o porquê. O que é que são as ações que eu estou a fazer que me levam sempre aos mesmos resultados? E isto também é um ato de coragem. Levantar o tapete e perceber que está ali debaixo e precisa de ser sacudido, há muita gente que não quer fazer. Porque tem medo de enfrentar aquilo que vem de lá de trás, que às vezes está no inconsciente e nós não conseguimos perceber. A Helena está aqui a dizer o problema não é o problema é como reagimos ao problema. Sim, é verdade. Às vezes é mesmo como nós lidamos com as situações. E então vamos para o 10º e último. O 10º foi aquele que teve mais pessoas que votaram no dos inquéritos. Não sei se o inquérito que eu vou partilhar convosco é o mesmo onde estavam estes, mas vou partilhar um que foi das últimas vezes que eu pus nos posts. Quem tiver no Instagram, no feed, tem logo lá colocado, é 11 perguntas ou 11 questões, é qualquer coisa assim. Portanto, vocês podem facilmente também responder ao inquérito. Também me ajuda, porque algumas partes desse inquérito também estão aqui. O 10º é a comparação. A comparação foi das coisas que eu mais vi nas respostas longas que as pessoas, que eu deixo lá às vezes para as pessoas escreverem. Aí foi. A comparação foi daqueles que teve mais percentagem de votos. Cada desafio traz uma aprendizagem. É isso mesmo, Helena. Cada desafio traz uma aprendizagem. E tu bem falas disso. Aqui a Helena fala muito dessas coisas. Um, e isto de comparar, claro que às vezes até na roupa, não é? Agora vou puxar um bocadinho aqui a brasa à minha sardinha, mas por exemplo, às vezes as pessoas comparam-se muito na roupa. Eu tive clientes que vinham lá, eu quero estar tão bonita como aquela pessoa. Eu quero um vestido que pareça como aquele. Eu quero. E tu? Como é que és tu? É que às vezes nós buscamos nos outros
O ter uma referência de algo, eu gostava de me sentir assim, eu gostava de ter aquele ar sofisticado. Agora, ser igual àquela pessoa é perder a minha identidade. Eu não sei os problemas daquela pessoa, eu não sei os desafios daquela pessoa, nem as dores. Às vezes nós queremos trocar de vida com aquela pessoa, mas se calhar se trocássemos, já vamos voltar a estar na nossa, porque a história que vem para trás daquela pessoa, se calhar não é mais fácil do que a tua. E nós só vemos aquilo que nós queremos ver. E achamos sempre que o outro é sempre mais fácil para o outro as coisas. E uma vez ouvi isto, eu não sei onde é que foi, perdão, não sei onde é que foi, mas às vezes nós olhamos para o lado e comparamos, não é? Ou comparamos a nível profissional, ou a nível também da roupa, ou de estética, ou pessoal, tipo, eu queria ter aquela casa, aquela família, de ser como aquele casal. A gente almeja muita coisa daquilo que eles transmitem. Pode não ser exatamente a realidade, mas vamos ficar por aqui. Mas, às vezes, nós comparamos e nós estamos num patamar tipo, iniciado, por exemplo, vou falar de mim. Eu, a nível profissional, não comecei há muito tempo, lancei, a Sofia Coelho Designer na pandemia, fui atrás, tive necessidade de ir buscar ensinamentos na área do marketing digital, eu não dominava nada disto, não tinha uma mente empreendedora, fazia o meu trabalho, mas não era como um negócio, eu não gostava. Eu acho que no geral as pessoas ligadas às artes, a estas coisas têm sempre esta lacuna. Se é uma lacuna, eu tive uma pessoa tem de se autoconhecer, eu tenho que trabalhar para essa lacuna. Se eu sei que é uma lacuna minha, eu tenho que trabalhar para melhorar, não é? Então, uma pessoa tem de ir começando e cada passo é um passo e é o meu ritmo. Só que às vezes a gente olha e diz, fogo, então aquela pessoa quase começou ao mesmo tempo do que eu, ou eu acho que entrou ao mesmo tempo do que eu e já está ali, pois está-lhe a dar fogo. Que às vezes a gente sente uma frustração, fogo, agora estou desanimada, porquê? Porque estamos a olhar para o lado. Mas se calhar esqueci-me de ver que a pessoa já tentou se inscrever em não sei quantas coisas diferentes, já fez não sei quantos cursos antes daquele. Eu estou só a ver a pessoa porque entrou no mesmo nível do que eu, mas já vem com uma bagagem de anos atrás. Entendem? Às vezes não sabemos em que patamar está. Por isso é que há a célebre frase de não compares os teus bastidores com os palcos das outras pessoas, porque há pessoas que estão realmente muito mais acima, mas porque também já fizeram o caminho das pedras antes. Se calhar já têm 15 anos de trabalho atrás, de experiência, de tudo e mais alguma coisa. Então é normal. E mesmo que não fosse, cada pessoa tem o seu ritmo, tem o seu passo. Eu não vou correr, nem vou competir com uma pessoa que corre 10 km numa maratona para fazer aí uma corrida. Nem o que faz 10 km vai correr como faz a maratona. Agora, vai havendo um trabalho. Hoje posso não conseguir, mas daqui, se calhar, a um ano, já corro ali, se calhar, uns belos quilómetros sem me cansar muito. Só que vem com o trabalho. Aquele que corre os 40 quilómetros treina quanto tempo? E há quanto tempo? Entendem? Não podemos estar a fazer comparações do eu também queria correr 40 quilómetros. Mas há um trabalho por trás. E é esse trabalho, é esse iceberg que a gente não vê. Quando há aquele icebergzinho, vemos o sucesso, não é? Acima do nível da água, mas esquecemos das noites que não são dormidas, das horas que estamos a estudar, as horas de trabalho que não se vêem, as frustrações, a tentativa em erro e tudo e mais alguma coisa, mas as pessoas não veem. São os bastidores. Porque nós aqui mostramos isto, não é? Mostro o que já foi trabalhado. Eu estar aqui a reunir isto implicou eu fazer questionários, eu ver as vossas respostas, eu estar horas a elaborar conteúdo, a estar aqui a escrever tudo para te dizer aqui hoje, a tirar da minha agenda, olha, tenho que preparar o direto. Já está feito, pronto. E isso tudo vem com o trabalho que está por trás, não é chegar aqui, a Sofia lembrou, senta-se ali e fala. Não, isto tem uma preparação. E é o que está por trás desta preparação que nem sempre se vê. Portanto, eu pus em décimo aqui a comparação, porque eu acho realmente é aquele que
faz um pouco mais moça, quase diariamente. Se calhar tendemos a cair nisto. E como também há tanta informação e chega tanta coisa a nós, por isso é que também é importante tu filtrares aquilo que vês e o que fizer sentido. Não estejas só a ver por ver, é o teu tempo. Lembras-te que o tempo, a gente não sabe quando é que termina, não é? Que era um dos medos aqui ditos, que era achar que não tem tempo para fazer as coisas. Onde é que tu gastas o teu tempo? Não é? Já que queres ver estas coisas, que queres estar aqui nas redes sociais, ótimo, vem para nos ajudar e para ver. Eu adoro ver coisas ligadas à fotografia, design de interiores, de moda, gosto. Porquê? Porque eu também quero evoluir e às vezes dá-me ideias. Outro negócio dá-me ideias do meu. Está tudo bem. Agora, estar só a consumir tempo e de repente vês que passas 50 minutos e não fizeste mais nada a não ser passar 5 dedos, é que nem houve nada que te chamasse a atenção. 50 minutos, o que é que tu terias feito para atingir o tal sonho? Ah, não tenho tempo. Afinal, tens. Calhar estás a procrastinar e a usá-lo noutro sentido. Portanto, agora aqui em jeito assim de sequência, caso não tenhas apanhado tudo de início, então o primeiro sabotador que eu falei é não conseguir tudo o que eu tenho em mente, para fazer tudo o que tenho em mente, o síndrome do perfeccionismo, procrastinar, o medo de errar, o julgamento, não é? Quinto, sentir que não sou valorizada por quem está à minha volta. Sexto, sentir que desperdicei a minha vida e que já sou velho demais para começar ou recomeçar alguma coisa. Sétimo, não ter seguido um sonho. Oitavo, ter medo ou receio de me expressar ou de perguntar. Nono, não confiar em nós mesmas, em mim mesma, muitas vezes derivada às crenças que se tem. E décimo, a comparação. Não sei se fez sentido para ti ou não, este direto foi um bocadinho mais longo, mas também tinha aqui muito sumo para espremer. Quero-te convidar, muito obrigada. Ah, Helena fez inquérito. Obrigada, Helena. Então, se calhar tu também estavas aqui reunida, aqui no meio destas coisinhas todas. Quero-te convidar, então, a responder ao inquérito. Se não respondeste, ele está disponível. Eu também vou pôr aqui disponível aqui no Instagram e também aqui no Facebook. Mas quero-te convidar também a ouvir o podcast. Os podcasts estão lá todos alinhadinhos. Às vezes aqui no Instagram e no Facebook, apesar de estarem disponíveis, eu nunca tirei nenhum do ar. Tu tens tudo no YouTube, muito organizado, muito fácil, está por playlist. Se quiseres, segue lá também o canal, porque assim também ajudas aqui a aumentar e para eu poder também lá pôr um nome mais giro do que XYZ, não sei quantos, não é? Para dar um nome bonito ali ao canal. Mas segue, subscreve o canal, sempre que houver alguma coisa, fica lá sempre disponível. Tens lá assim uns vídeos muito interessantes. Há um ou dois que são exclusivos do YouTube, que não estão aqui nestas plataformas, foi com uma convidada e o conteúdo, o tema era um bocadinho mais sensível, portanto, então, para não haver aqui problemas, está lá. Portanto, tens lá tudo, é leres os títulos, se fizer sentido, podes ouvir em podcast, nas conversas do Bunny, ou então ver e subscreveres o canal do YouTube. Pronto, tenho dito, já fiz a minha parte também. Espero que tenha feito sentido. Muito obrigada a quem esteve aqui no direto, hoje quase uma horinha. E quem vai ver em diferido, coloque a indicação que estava em diferido para também ter a percepção de quais são os melhores horários para vocês aí desse lado. Um beijinho enorme, obrigada por terem estado aí. Já sabem que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bunny. Espero que seja melhor ainda e a forma como ela começa não é necessariamente a forma como ela acaba. Por isso, toca aí a pensar quais são os teus sabotadores, aqueles que mexem mais contigo, não é? Aqueles que causam mais inquietação, porque não deixam de ser sabotadores que às vezes nos causam um pouquinho de inquietação e começa já, pois, a trabalhar um pouquinho num deles. Eu não digo em todos, mas num deles. 1%
todos os dias para tornares uma pessoa ainda melhor, mas com quem? Contigo própria, porque isso traz autoconfiança. E a autoconfiança é a base e é o melhor escudo que podes ter para que estes 10 sinais, não é? E estes 10 sabotadores, se calhar não se reflitam tanto na tua vida. Por isso, toca aí a trabalhar em ti mesmo. Fiquem bem e vamos nos ver por aqui.